Olá, é uma alegria muito grande conversar. Não diria que é uma aula, mas será uma palestra, uma forma de interagir com os alunos do segundo grau de todo o estado do Acre. Nos lugares mais remotos, nos lugares mais distantes, nas cidades, nos rios, as margens dos rios, nos seringais, nas aldeias indígenas, onde a plataforma Eduque será alcançada. Quero, em primeiro lugar, me apresentar e dizer: meu nome é Eva Evangelista, sou membro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sou a coordenadora das mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre possui um programa em desenvolvimento desde o ano de 2017, que se trata, esse programa, o nome dele é Programa de Conscientização da Justiça da Paz em Casa. Trata de trazer esclarecimentos, informações a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher, essa violência tão grande que se alastra pela sociedade, mas que ela começa nas casas, nas nossas casas, nas casas de todos os brasileiros. Somos um país extremamente violento no que diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, e também no nosso estado. E falaremos disso oportunamente. Pois bem, vamos tratar então hoje da violência doméstica e familiar. Porque se prega que uma vida sem violência é o direito de toda a família, é o direito da sociedade. Não é só pregar, é muito mais do que isso. É necessário que todos nós, quando eu digo todos, é necessário um compromisso social. Um compromisso de representante dos estados, da sociedade, de todos aqueles que integram todo esse círculo, todo esse cenário, um cenário que é aquele que somos o nosso, o social. Pessoas que devemos conviver em sociedade. E eu quero ressaltar o papel, a preponderância do governo do estado do Acre por sua Secretaria de Estado da Educação, exatamente em acolher o programa de conscientização pela paz em casa. Quero agradecer ao seu secretário de Educação pela acolhida, porque, na verdade, é a necessidade de levar essa mensagem, em primeiro lugar, às escolas. Falo para alunos do segundo grau e digo que adolescentes, alunos que, de alguma forma, seja das suas casas, seja de vizinhos, ou já tiveram notícia da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois bem, uma vida sem violência é direito de toda a família, é direito da sociedade. A necessidade de que possamos desenvolver a paz social. E essa paz social ela só se pode alcançar a partir das relações que estabeleçamos nas nossas casas, nos nossos lares. A partir daí porque nós poderá esse o Estado do Acre, alcançar uma redução significativa dos seus índices de violência do Acre. A Malala, aquela menina paquistanesa, que foi inclusive impedida de estudar no seu país, prêmio Nobel da Paz, ela disse: uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. Exatamente nesse aspecto que eu verifico que é a educação. Educação não é educação transformadora de pessoas. Essa educação que começa nas escolas, que a escola pode proporcionar, pode cooperar para que possamos alcançar um mundo menos violento. Então digo que todos já ouviram falar na Lei Maria da Penha, né? Essa lei é uma lei federal que há 14 anos ela foi sancionada pelo governo federal da época para que esta lei pudesse trazer novas formas de tratamento sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu dizia há pouco que somos um estado
com um índice extraordinário de feminicídios. Mas é preciso que eu lhes explique o que significa feminicídio. Eu gostaria de lhes dizer que feminicídio é todo crime praticado contra a mulher. Crime esse que envolve uma relação, uma conduta que envolve uma relação de afetividade, uma relação entre homens e mulheres. Geralmente acontece no recinto dos lares, nas casas, violência esta que é conhecida somente, vocês sabem que inicialmente pelos filhos, pelo casal e pelos filhos. Os filhos são as principais vítimas da violência doméstica e familiar. Pois bem, então é esta violência sobre a qual nós queremos falar, sobre o feminicídio. O feminicídio é o chamado, é o conhecido por todos como crime de homicídio. Homo, né? Contra homem? Não. No caso, feminicídio é uma terminologia empregada para designar um crime praticado contra uma mulher que envolva relação de afeto. Geralmente, os crimes de feminicídio, eles acontecem no recinto dos lares, ou seja, dentro das casas, conforme nós falaremos mais adiante. Pois bem, são esses crimes, mas nós falamos só que existe só feminicídios. Essa é uma lei, após a Lei Maria da Penha, que veio introduzir essa característica, essa significação sobre feminicídio, ou seja, crimes praticados contra mulheres por questão de gênero. Crimes esses de morte. Quero informar a todos que durante o período da pandemia, de março até agora, o estado do Acre contabiliza números muito difíceis de serem, são 8 feminicídios desde março, quer dizer, crimes praticados contra as mulheres. Mas pense, o feminicídio não é qualquer crime, é o crime que envolve uma relação de afeto, uma relação amorosa, uma relação que envolve as pessoas pela afetividade. Ou seja, o crime que é praticado contra uma mulher em relação alguma entre a vítima e o seu agressor, esse não é considerado feminicídio, mas é considerado homicídio, conforme o Código Penal já vinha tratando há muitos anos. Desde 1940, de quando data o nosso Código Penal. Pois bem, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é muito antiga. Ela é a violência que ela é enraizada, porque, como lhes disse, a violência que acontece lá no seio da família, entre homens e mulheres. Quais as espécies de violência doméstica e familiar que nós conhecemos? Conhecemos a mais comum, que é a violência física. Esta violência que começa com o tapa, né? Começa com a lesão corporal e ela chega até a morte, com o feminicídio. Pois bem, depois nós temos a violência psicológica, é uma violência muito difícil de ser configurada, caracterizada, mas por quê? Porque envolve relação de pessoas, de homens e mulheres que convivem, que são numa relação de afeto, de amor, e daí o homem passa a desmerecer a sua mulher. Ou seja, ele diz que ela está, uma expressão que eu costumo muito usar, ele diz assim: ou você não é a mesma mulher com quem eu casei. Você hoje está gorda, está feia, você não se arruma mais. Tem também outra forma de violência psicológica, é aquela em que o agressor proíbe a mulher, a vítima, de não ir à casa dos pais. Ele se incomoda com a roupa que ela usa. Ele diz: olha, esta roupa que você está usando, eu não concordo com ela, porque você está parecendo uma pessoa inadequada, vamos dizer assim. É uma pessoa que não... Enfim, aí ele usa o palavrão. Aí não ser, ao invés de somente praticar a conduta da violência psicológica, ele também pratica a conduta são os crimes, a conduta em si, que é os crimes de difamação, de injúria. E ele injuria aquela mulher, ele a difama, porque é nessa que nós chamamos de
machismo estrutural. Aí verão de dizer, mas vocês poderão me perguntar, mas e é somente essas formas? Não, existem outras. Existe a violência financeira praticada contra a mulher, é aquela em que o homem se apossa do dinheiro da mulher. A mulher trabalha, então ele compreende que ela não tem condições de administrar o seu dinheiro. Ele disse, ao receber o seu salário, aquele salário ela tem que entregar para ele porque ele diz que ela é incapaz. Esse já é um outro tipo de violência psicológica, em que a mulher é incapaz, considerada incapaz para administrar os seus salários. E tem as formas mais subliminares, vamos chamar assim, né? Mais disfarçadas de praticar essa violência financeira. Eu vejo muito casos de pessoas como empregadas domésticas, trabalhadoras em geral, que têm toda a honra, toda a dignidade de realizar seu trabalho, e não somente elas, mas inclusive mulheres essas que têm até altas funções e que elas não conseguem administrar os seus recursos. Temos mais. Tem a questão da violência patrimonial. Violência patrimonial é aquela em que a mulher possui um bem imóvel em seu nome, e o homem o retira. O homem faz com que ela passe para o nome dele exclusivamente. Muitas vezes não se trata de marido e mulher, mas os namorados, cuidado, as moças com namorados, que namorados fazem muito isso, são levados a isso. Pois bem, então a mulher, pelo amor, pelo carinho, pelo afeto, que muitas vezes invocada a tal prova de amor, então essa mulher acaba se despojando do seu salário e do seu patrimônio, imóveis. Conta-se, e nós temos notícias de casos em que mulheres, além de também a questão do financiamento no banco. Tira o financiamento, empréstimos do banco impagáveis para o cidadão. Ele compra carros, ele compra, enfim. É preciso ter muito cuidado. Temos também a violência financeira, patrimonial, já lhes falei. Há também a violência psicológica, da qual também já lhes falei. E também há uma outra violência, aquela da perseguição do homem, principalmente via internet, chamada stalking. Ele não permite, ele persegue a mulher pelas redes sociais. Eu digo que esse tipo de violência é muito antiga. Nós remetemos a um registro histórico no primeiro caso de violência doméstica no Brasil, da escrava Anastácia, que era uma linda uma mulher de rara beleza, que chamava atenção, mas o senhor dos escravos, o dono lá, o proprietário lá da fazenda, e como ele se negava a ir para a cama com ela, essa mulher, ele mandou colocar uma máscara no rosto dela. E ela foi sentenciada. Essa máscara só era retirada para que ela pudesse comer e beber. Ela ficou com o rosto deformado, então Anastácia ela é cultuada, tanto no Brasil quanto na África. Daí existe até uma igreja no Rio de Janeiro com o nome da escrava Anastácia. Inclusive, as estatísticas dizem que a maior incidência contra a violência doméstica e familiar é contra mulheres negras. Mas eu lhes diria o seguinte, lhes digo mais, é necessário coibir toda e qualquer violência doméstica e familiar existente nos lares. A relação entre homem e mulher deve ser de natureza afetiva, deve ser o companheirismo, o estar juntos. É isso que eu recomendo a todos, para que as escolhas que sejam realizadas, porque o casal, ele se escolhe, ele escolhe um ao outro. Então essa escolha, ela deve ser feita de alguém para namorados, maridos, as namoradas. Todos nós devemos ter uma relação de respeito e principalmente compreender que os pais não podem bater na sua mulher, agredir a sua mulher. Por quê? Porque essas mulheres, elas ficarão sequeladas para a vida toda. A sequela física, quando ela não morre, vítima do feminicídio, e também não existe só a morte física, mas a morte psicológica. E a maior morte que eu considero é aquela que os filhos são envolvidos numa situação de angústia, porque muitos não podem fazer nada quando seu pai bate na sua mãe, quando seu pai as maltrata, levando inclusive
essas mulheres à morte, com vários relatos que nós temos, relatos, casos reais de filhos que assistiram suas mães serem mortas pelos maridos, pelos companheiros, namorados, enfim. Agora, gostaria de lhes deixar um vídeo para reflexão. Um vídeo para que possamos compreender que toda conduta violência ela poderá ser objeto de repetição e transformar a sociedade numa crescente violência da qual todos devemos lutar por essa transformação libertadora pela educação. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a climate like that? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, E eu gostaria de deixar com todos essa mensagem de que é preciso ter pela educação, para que a sociedade possa ser transformadora, neste sentido, utilizando a educação. E alunos, professores, todos aqueles que compõem o ensino do que integram o sistema de ensino do nosso estado do Acre, a plataforma Eduque, que possamos compreender que o filho vê, a criança faz, aquela situação será reproduzida pela criança. Muito obrigada.